Aleluia. Irmãos, podeis assentar. Depois nós continuamos louvando. Os irmãos do louvor também podem se sentar. Abra sua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 6. Glória a Deus. Se você recebeu no final do ano essa fichinha aqui, da leitura da Bíblia, e se você estiver em dia, hoje você ou vai ler, ou você já leu o capítulo 6 de Marcos. Justamente hoje nós vamos meditar nesse capítulo, que nós estamos abrindo aí. Marcos capítulo 6. Glória a Deus. Quantos encontraram, irmãos? Marcos capítulo 6. Essa semana, talvez para a maioria dos irmãos aqui, não conhece, talvez nunca ouviu falar, né? Mas essa semana nós tivemos algumas perdas, né, na vida da igreja, né? Essa semana a cantora Ludmila Feber descansou no Senhor, né? Pelo pouco que viveu, contribuiu muito para o reino de Deus, principalmente na nossa nação e em outras nações também, né? Eu acho que talvez todos nós, ou a maioria, já foi ministrado por uma canção da pastora Ludmila Feber, né? Talvez a canção mais conhecida é aquela canção que fala sobre os sonhos, né? Não desista, não pare de crer, né? Os sonhos de Deus jamais vão morrer, né? E nós tivemos também o pastor, o evangelista Dave Robertson também faleceu esta semana. Eu não digo uma perda, porque ele viveu de maneira muito intensa e influenciou a vida de muitos homens de Deus no mundo e também em nossa nação, né? E nós louvamos a Deus por essas vidas, né, que abençoou tanto a nossa nação. E hoje também faleceu um pastor que foi presidente ali do campo de Tangará da Serra, pastor da Assembleia de Deus, né? E eu estava pensando nisso, falei, meu Deus, essa semana morreram grandes homens de Deus e uma mulher de Deus, mas foram pessoas que viveram de maneira intensa e que honraram o nome do Senhor enquanto eles estiveram aqui na terra. Eu vou fazer uma pergunta agora. Quantos aqui já ouviram falar do pastor Dave Robertson? Levanta a mão assim. Viu? A maioria não ouviu falar. Você que não ouviu falar, procure saber um pouquinho da história dele. Talvez muitos homens de Deus que você já ouviu falar hoje, eles foram influenciados, eles foram marcados pela vida do pastor Dave Robertson, né? E que ministrou muito sobre fé, muito sobre oração no Espírito, né? As duas principais palavras dele eram fé e oração no Espírito. E eu quero, irmãos, ler com os irmãos aí, Marcos capítulo 6. Esse ano nós estamos aí falando que é o ano da honra, o ano da honra. E quando eu pensei nisso, que o Senhor colocou isso no meu coração, irmãos, não é simplesmente para a gente ter colocar uma frase no ano, não. Eu creio que realmente aqueles que decidirem obedecer esses princípios da palavra sobre honra, eles
viverão o que ainda não viveram na sua vida, principalmente espiritual. Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 6, acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde Jesus fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus, ele estava vindo, podemos dizer assim, de dias sobrenaturais. Jesus havia acabado de curar uma mulher que estava com um fluxo de sangue há muitos anos escorrendo do seu corpo. Jesus havia acabado também de ressuscitar uma menina, a filha de Jairo. E Jesus, ele chega na cidade dele chamada Nazaré. Jesus tinha crescido em Nazaré. E Jesus então vem com seus discípulos, depois aí de operar muitos milagres, muitas maravilhas. E eu não sei se você já teve essa experiência de Deus usar a sua vida, e de repente Deus usa a sua vida de uma maneira assim sobrenatural, e você quer continuar deixando Deus usar a sua vida. Então eu imagino, Jesus operou esses milagres, e Jesus chega na cidade dele, aonde ele cresceu, aonde ele viveu. E eu creio, irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ele queria operar milagres ali naquele lugar. E eu faço uma pergunta para você: você acha que Jesus quer operar milagres hoje? Quem aqui crê que Jesus quer operar milagres hoje? E aí eu pergunto para você, então por que que nós não temos visto milagres acontecendo na vida da igreja com mais frequência? Se Jesus quer operar um milagre, por que que nós não temos visto milagres acontecerem com mais frequência? Jesus, ele entra em Nazaré, e lá em Lucas, esse texto, ele retrata algo que aqui em Marcos nós não vemos. Na verdade, Jesus, ele chega em Nazaré, e ele entra na sinagoga no dia de sábado. E quando Jesus entra na sinagoga no dia de sábado, na sinagoga era um local onde os judeus iam no sábado para estudar a Torá. Jesus, ele chega na sinagoga, e Jesus, ele senta em uma cadeira. Essa cadeira era dada às pessoas que iam ler o texto da Torá naquele dia. E Jesus, ele senta naquela cadeira, e alguém leva um dos livros proféticos para Jesus. Jesus pega ali o livro profético de Isaías. Jesus, ele abre o livro de Isaías, e quando Jesus abre, é Isaías 61. E Jesus lê Isaías 61.
Pastor, o que está escrito lá em Isaías 61? Jesus abre o livro de Isaías 61 e ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar o ano aceitável do Senhor, libertação aos cativos, ensinar, libertar os oprimidos. E depois que Jesus, ele lê o Isaías 61, Jesus, ele fecha ali o livro profético, e Jesus, ele fala assim: hoje se cumpriu essa profecia. Você entendeu? O que você entendeu? Jesus, ele entra na sinagoga, uma profecia de 700 anos atrás, ele lê aquele texto, e eles conheciam aquele texto, e eles sabiam que um dia ia se levantar o Messias, e esse Messias seria cheio do Espírito Santo, e ele faria milagres, maravilhas. Jesus, ele lê o texto, Jesus, ele diz: hoje se cumpriu esta profecia. E eles começaram a olhar para ele, e começaram a duvidar daquela palavra. Eles começaram a duvidar da palavra de Jesus. E aí, irmãos, lá em Lucas vai dizer que alguns começavam a falar assim: nós estamos ouvindo aí que ele fez um monte de milagres lá em Cafarnaum, por que ele não faz aqui em Nazaré? Se ele fez lá, por que ele não faz aqui também? E aí, irmãos, existe uma diferença de fé daquilo que parece fé. Você já viu alguém duvidando da outra pessoa e ela diz assim: eu duvido você fazer? Já ouviu alguém falando isso? Eu duvido você fazer, né? A pessoa que diz assim: eu duvido você fazer tal coisa, ela está crendo que aquela pessoa pode fazer, ou ela simplesmente quer ver acontecer algo e ela está desafiando a pessoa? Ela simplesmente está só desafiando, irmãos. A igreja, que somos nós não somos chamados para desafiar Jesus a fazer alguma coisa. Nós não somos chamados para desafiar Jesus a fazer alguma coisa. Nós somos chamados para crer no que a palavra de Cristo diz. E aquele povo, ele desafiou Jesus: você não fez lá naquela cidade, por que você não faz aqui também? E aí alguém diz assim: mas esse Jesus aí, não é o Jesus, o filho do José carpinteiro? Alguém diz: é ele mesmo, ele é filho do José carpinteiro. E aí alguém diz assim: mas ele não é aquele menininho que corria aí, o filho da Maria? E alguém diz: realmente é o filho da Maria. Mas se for o filho da Maria, ele é o irmão do Tiago. Aqui cita o nome dos irmãos de Jesus. Por que cita o nome dos irmãos de Jesus? Porque Maria, ela permaneceu virgem até o nascimento de Cristo. Ela era esposa de José. Depois que Jesus nasceu, José teve filhos com Maria. E aqui cita o nome dos filhos, diz assim: não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Jesus tinha vários irmãos. E aí eles falam, os irmãos deles estão tudo aí. E aí a Bíblia diz, irmãos, que eles ficaram escandalizados. Eles ficaram escandalizados. Tem uma versão que diz assim, que eles ficaram irados. Por que eles ficaram irados? Porque Jesus havia falado que o Espírito Santo de Deus estava sobre ele e que aquela profecia havia se cumprido. Eles não creram na profecia que havia se cumprido na vida de Jesus. Eles não creram. E aí, irmãos, pensa aqui comigo. Jesus, ele estava ali e ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Imagina você naquele dia lá, sentado ouvindo Jesus falar.
Jesus estava ali, já tinha operado milagres, ele tinha acabado de ressuscitar uma menina. E ele diz: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, e eis que o Senhor me ungiu para curar, para libertar, para ensinar. E ele está dizendo: olha gente, o Espírito do Senhor está sobre mim, eu estou aqui, e eu estou no poder do Senhor, e eu estou capacitado a operar maravilhas. Aí o povo diz: ah, mas não é o filho do carpinteiro? Não é o filho da Maria? Não é o filho, os irmãos deles não estão aqui entre nós? E a Bíblia diz, irmãos, que eles não creram na palavra de Jesus. E aí eu faço uma pergunta para você: você sabe qual é a melhor forma de honrar Jesus? A melhor maneira de honrar Jesus é você crer no que Ele diz. É você crer no que Ele diz. É você crer no que está escrito. Aí você honra Jesus. Pastor, então como que desonra Jesus? Não crendo. Eu venho a um culto, a uma reunião, e eu não acredito que Jesus vai agir hoje. Eu passo a minha vida cristã vivendo às vezes de maneira religiosa e automática, e eu não acredito que Jesus pode fazer hoje. Infelizmente, a igreja, eu falo em um todo, ela tem deixado de acreditar naquilo que Jesus pode fazer. E Jesus, irmãos, assim como em Nazaré, Jesus ele está passeando no meio da igreja. E Jesus está passeando no meio da igreja através da pessoa do Espírito Santo. E Jesus, o Espírito Santo, ele deseja fazer, mas ele não encontra um ambiente para os milagres. Nós precisamos gerar um ambiente para os milagres de Deus na nossa vida. Amém? Você precisa gerar um ambiente para o milagre de Deus na sua vida. Pastor, como é que eu gero esse ambiente? É fé. Não tem outra maneira a não ser através da fé. Não tem outra maneira. O pastor Dave Robertson, ele era funcionário de uma empresa, e ele ouviu Deus falando no espírito dele: largue, deixe o trabalho e trabalhe para mim. E aí ele trabalhava 8 horas por dia. E de repente, ele deixou o emprego na empresa, e ele pensou: o que eu vou fazer? Ele não era pastor, ele não tinha um grupo de pessoas, ele pensou: o que eu vou fazer? Aí ele pensou assim: antes, Deus falou para mim trabalhar para Ele, antes eu passava 8 horas trabalhando, então agora eu vou passar 8 horas orando, e orando em espírito. E aí ele conta que ele começou a orar 8 horas, tentar orar 8 horas, e no início não conseguia, mas depois foi conseguindo, aumentando, e aí ele conta que nada acontecia, e a maioria das vezes ele não sentia nada, mas ele continuou perseverando, porque ele tinha uma palavra de Deus. Deus havia falado para ele abandonar o emprego, que Deus ia dar o sustento para ele. Então ele continuou orando em espírito ali, e ele orou, se eu não estou enganado, por 3 meses. Até que depois de 3 meses ele foi convidado por uma igreja para estar compartilhando uma palavra, onde outros pastores mais conhecidos ia dar uma palavra também. E ele foi nessa reunião, e ele sentou do lado de uma mulher, e enquanto o pastor ministrava lá, ele estava esperando chegar o momento dele. Enquanto o pastor ministrava, o Espírito Santo falou para ele orar por aquela mulher que estava ali do lado. E ele não sabia porquê, e ele começa a falar com a mulher, e ele disse que o Espírito Santo falou para ele orar pela mulher, e ele foi orar pela mulher.
E aquela mulher, ela tinha uma deficiência na sua perna, e ele não sabia. E enquanto ele orava, aquela mulher, ela foi, de maneira sobrenatural, a deficiência dela deixou de existir. E aí, diante disso, aquela mulher começou um barulho dentro da igreja, né? Começou a glorificar a Deus. Um obreiro veio ver o que estava acontecendo, e ele conhecia a mulher, e ele conhecia a deficiência da mulher, e quando ele viu, ele também começou a glorificar o nome de Deus. Ele gerou um ambiente para que o milagre de Deus acontecesse. Ele gerou um ambiente para que os milagres de Deus acontecessem. Aqui já foi ao contrário. Esse povo gerou um ambiente para que o milagre de Deus não acontecesse. Olha aí na sua Bíblia. Jesus, no versículo 4, diz assim, na Bíblia NVT, vai dizer, na revista atualizada, ela diz assim, Jesus, ele disse, não há profeta sem honra. Não há profeta sem honra, senão aonde? Na sua terra. Não há profeta sem honra, senão na sua terra. Na NVT diz assim, então Jesus lhe disse, um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre os seus parentes e na sua própria família. Diante daquilo, Jesus disse, olha, um profeta recebe honra em toda a cidade. Irmãos, se tem alguém aqui que ensina ou canta, né? Você já ministrou em um outro lugar, em uma outra cidade, talvez você percebeu que você foi mais bem recebido do que às vezes no mesmo ambiente que você mora, na cidade que você está. Por quê? Porque quando um profeta ele sai do ambiente da onde ele é conhecido, aonde que às vezes o inimigo ele sopra situações no ouvido da pessoa para que ela não creia naquilo que Deus deu à pessoa. Eles começaram a falar assim, da onde vem o poder que ele está dizendo que está na vida dele? Da onde vem? Da onde vem essa sabedoria? Esse menino, ele cresceu aqui, ele estudou com os nossos filhos, nós conhecemos, da onde vem esse poder? E aí, irmão, nós podemos pensar, nós aqui, Deus, você acha que Deus deseja usar a sua vida? E se Deus começar a usar a sua vida, eu te pergunto, da onde vem o poder que está agindo na sua vida? De Deus. E Jesus, da onde podemos dizer assim, Jesus, ele é Deus, da onde vinha esse poder na vida de Jesus? Do tempo que ele parava para ter comunhão com o Pai no Espírito. E eles não entendiam isso. Por quê, irmãos? Porque essas coisas, as pessoas, elas não veem. Elas não conseguem ver, muitas vezes, o tempo que você vai tirar para estar com o Senhor. Porque, na verdade, é para você estar com o Senhor, não é para ser visto. E elas não conseguem ver. E aqui nós vemos, Jesus está dizendo, olha, eu fui desonrado na minha terra. Eu fui desonrado na minha casa. E aqui eu aprendo uma coisa, irmãos. Um ambiente de desonra não tem como gerar milagre de Deus. E aí eu pergunto para você e para mim, a minha vida tem sido um ambiente de honra para Deus? A minha casa tem sido um ambiente de honra para Deus? Eu tenho gerado um ambiente de honra na minha vida? Honra é mais do que obediência. Jesus ele está dizendo, eu sou, Jesus ele era muito mais do que profeta, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Ele disse assim, eu cheguei na minha cidade, eu cheguei na minha família, eu cheguei entre os meus parentes, eu queria fazer grandes coisas,
mas esse povo não me honrou. Irmãos, a honra atrai a manifestação da presença de Deus na nossa vida. Comece a honrar o Senhor. Pastor, como? Buscando o Senhor mais, buscando o Senhor como você nunca buscou, lendo a palavra como você nunca leu, jejuando como você nunca jejuou, buscando o Senhor, crendo naquilo que está escrito, crendo naquilo que está escrito. Jesus, ele disse: se vocês creem, vocês vão ver o quê? Jesus disse: se vocês creem, vocês vão ver o quê? A glória de Deus. Se eu não estou vendo a glória de Deus, é por quê? Porque eu não estou crendo. Porque eu não estou crendo. Então eu preciso falar: Senhor, me ajude na minha falta de fé. Incredulidade é desonra. Incredulidade é desonra. Olha aí o versículo 5. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Ele não pôde. Irmãos, Jesus pode tudo? E por que ele não pôde? Jesus pode tudo? E por que ele não pôde? Porque a Bíblia está dizendo que ele não pôde. Ele queria? Você acha que ele queria fazer milagre ali? Sim. Ele podia fazer? Sim. Agora, o que impediu ele de fazer? O que impediu Jesus de fazer milagre ali? A desonra, a incredulidade, a falta de fé impediu. O que impede Jesus continuar fazendo milagres no nosso meio hoje? A incredulidade, a falta de fé. E aí, irmãos, fé é muito mais do que você acreditar. Eu gosto de um exemplo que diz assim: havia um equilibrista, e ele colocou um cabo de aço de um prédio alto, amarrou nos dois prédios, e esse equilibrista, ele começou a andar sobre aquele cabo de aço, e todo mundo achou que ele ia cair. E aí ele atravessou o prédio andando e ele não caiu. E aí depois que ele atravessou o prédio andando, ele não caiu, todo mundo aplaudiu e foi aquela festa. Aí ele disse assim: quem acha que eu consigo atravessar com uma cadeira? Carregando uma cadeira. Aí todo mundo ficou meio quieto assim, aí alguém disse assim: eu acredito. E aí ele pegou uma cadeira e ele atravessou novamente naquele cabo de aço ali, e todo mundo novamente aplaudiu. E aí ele disse assim: quem acha que eu consigo atravessar pedalando uma bicicleta? Sem o pneu, é claro, só o aro. E ele começou a pedalar aquela bicicleta, ele foi indo e ele atravessou. E todo mundo aplaudiu e começaram a falar que ele era o melhor equilibrista do mundo. E aí tinha um repórter, a televisão estava lá, e aí o repórter chegou em uma pessoa e disse assim: você viu o que ele fez? E ela disse assim: eu vi, é inacreditável. Esse homem, ele consegue atravessar aí com qualquer coisa. Aí o repórter perguntou para ela assim: você acredita que ele consegue atravessar de um prédio para o outro, carregando uma pessoa nas costas?
E aquela mulher, ela disse assim: eu acredito, ele consegue, ele consegue. E aí o repórter disse assim: então você vai subir nas costas dele e ele vai atravessar. Ela disse: eu não. Eu não. Outra pessoa, eu não. Às vezes, irmãos, a gente acredita como essa mulher, né? A gente não quer nos responsabilizar. É uma fé que não afeta a nossa vida. E aqui nós vemos Jesus, ele ficou, o versículo 6 diz assim, que ele ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Ele ficou espantado com a incredulidade daquele povo. E aí a palavra do Senhor diz assim, irmãos, que Jesus, ele, lá em Lucas, abra a sua Bíblia lá em Lucas. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 tem alguns pontos aqui que não aparece lá em Marcos. Lucas capítulo 4. Lucas 4, 24 diz assim: e prosseguiu Jesus falando, de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Aqui na NVT diz assim: nenhum profeta é aceito em sua cidade. E aí a palavra do Senhor, Jesus, ele diz assim, e nós vamos falar sobre isso outros dias, mas Jesus, ele diz assim, irmãos, uma coisa também que eu ficava admirado. E Jesus fala assim: olha, nos dias do profeta Elias, havia muitas viúvas em Israel, naquele período ali que não choveu e houve muita fome. Havia muitas viúvas em Israel. Só que Elias foi enviado para a casa de uma viúva que nem era da nação de Israel. E aí Jesus também ele fala assim, que nos dias do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas o único leproso que foi curado através do profeta Eliseu, não foram os leprosos de Israel, foi um leproso chamado Naamã, de uma outra nação. E aí Jesus ele estava falando: olha, o profeta Elias, ele operou um milagre na casa de uma viúva, e essa viúva era estrangeira. O profeta Eliseu operou um milagre na vida de um leproso, e esse leproso também era estrangeiro. Nos dias de Jesus encontra uma mulher Ciro-fenícia, que a filha dela tinha um problema. Ela diz: Senhor, tenha misericórdia da minha filha. Jesus fala para ela assim: olha, não pode tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus chamou ela de quê? Ela poderia ter ficado ofendida, só que ela disse assim: Jesus, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus falou assim, é como se Jesus falasse assim: para tudo. Ela entendeu. O que o meu povo não está entendendo, ela entendeu. Ela entendeu que somente um pouquinho do meu poder tem como resolver o problema dela. E aí Jesus ele fala assim: mulher, pode ir para sua casa que sua filha já está
o problema está resolvido. E depois que aquela mulher sai, irmãos, Jesus olha para os discípulos e ele diz assim: em todo o Israel eu não achei fé igual a essa mulher. Em todo Israel eu não achei fé igual dessa mulher. Então a fé é o que nós temos para honrar a Deus. Então nesse ano que nós falamos, o ano da honra, é o ano de você exercitar a fé como você nunca exercitou. E fazendo isso você vai experimentar do Senhor o que você nunca experimentou. Por quê? Porque Jesus quer fazer. Quem aqui crê que Jesus quer fazer? Quem aqui crê que Jesus vai fazer na sua vida? Mas você crê só agora ou amanhã você vai continuar crendo? Porque sabe o que acontece? Às vezes a gente diz que a gente crê. Aí segunda-feira, você saiu daqui animado, segunda-feira dá tudo errado. Aí segunda-feira dá tudo errado, você já pensa o quê? Aquela palavra de ontem até que foi boa, foi animada, eu saí do culto assim, acreditando, mas hoje deu tudo errado. Não era bem daquele jeito não. E aí a gente começa a deixar de crer. E Jesus ele nos fala aqui, o segredo é crer. O segredo é crer. O segredo é crer na palavra dele. O que ele diz. O que Jesus diz. Então nós precisamos, irmãos, eu já convido o Ministério Louvor, nós precisamos comer a Bíblia. Se você quiser pensar literalmente também, mas você precisa pegar esse livro aqui, ó, e você precisa comer esse livro. E você precisa crer nessa palavra. Você precisa crer nessa palavra. Você precisa crer no que está escrito. Irmãos, a palavra do Senhor, ela diz para nós, Jesus ele disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus ele disse isso. Ele já liberou a palavra. Jesus já disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O que eu e vocês nós estamos esperando? A gente está esperando alguém colocar a mão na nossa cabeça? Não que isso seja errado, não é. É bíblico até. Mas o que a gente está esperando? O que nós devemos é crer. Tem um monte de palavras que eu ainda não vi acontecer. Mas tem muitas que eu já vi acontecer. E eu vejo que eu preciso crer. E tem muitas que eu já vi acontecer e que hoje eu já não vejo mais com tanta frequência. Que eu não vejo mais com tanta frequência. E eu preciso o quê? Eu preciso voltar a crer. Eu preciso voltar a crer que o Senhor continua fazendo. Nossa irmã não está aqui, ela já está lá tratando do pastel, né? Mas depois você pergunta para ela, né? Há alguns anos atrás, né? Há muitos anos atrás, nós ainda nos reunimos ali no fundo. A nossa irmã, a irmã Cleia, ela estava, os irmãos que lembram disso, testemunham junto comigo, né? Ela estava lá em Cuiabá, e eu acho,
em tratamento de saúde, alguma coisa nesse sentido. E aí Deus nos deu uma direção de orar pela irmã dela, que estava no culto, e Deus falou que estaria curando ela, que estava lá em Cuiabá. E nós obedecemos o que o Senhor falou e nós oramos. E aí depois chegou o testemunho que Deus havia agido e que Deus havia operado, e que justamente no momento que a gente estava orando, e aí nós vemos o que? A palavra de Deus se cumprindo, porque o Senhor, Ele disse que aquele que cresce nele, estaria no nome dele, operando curas. Nós, convido a igreja a se colocar em pé. Quantas pessoas nós vimos sendo libertas neste lugar? Quantos demônios já não foram expulsos de pessoas neste lugar? Inclusive aqui, nesse lugar aqui, ó. Uma vez chegou um homem, ainda quando estávamos em construção, estávamos à tarde aqui, um homem endemoniado, e Deus trouxe ele aqui, e nós oramos, e ele foi liberto aqui, nesse lugar aqui, ó. E depois que ele foi liberto, ele não sabia direito onde ele estava, e depois ele chorou, e levantou a camisa, e entregou um punhal desse tamanho, que ele tinha saído de casa para matar uma pessoa. E tantas outras coisas que Deus já fez, e eu creio que Ele continua querendo fazer. Quantas palavras liberadas, né? Mas que nós possamos gerar esse ambiente, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Deus tem dado dons espirituais à igreja. Deus deu um dom espiritual para você, meu irmão, minha irmã, e o dom de Deus já está aí dentro de você, mas às vezes você não crê que Deus te deu, e aí você não está vendo esse dom operar, porque você não está crendo que Deus te deu, ou você não está crendo naquilo que o Espírito diz no seu espírito. E o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para falar para nós como igreja: volte a crer, mude o ambiente de desonra e gere um ambiente de honra. Não seja uma Nazaré, não seja uma Nazaré, não trate as coisas espirituais com desonra, não trate a presença do Senhor com desonra, não, em nome de Jesus. O Senhor está aqui neste lugar, o Espírito Santo do Senhor está aqui neste lugar, o Espírito Santo do Senhor está aqui neste lugar, e aonde o Senhor está, Ele sempre quer fazer algo, porque no meio, em um ambiente como esse, existem pessoas necessitando de um toque de Deus. Existem pessoas que estão sofrendo na sua alma e que estão necessitando de um toque de Deus. Existem pessoas que estão enfermas no seu corpo e estão necessitando de um toque de Deus para serem curadas em nome de Jesus. Existem pessoas que estão sofrendo
estão sofrendo na sua casa, no seu lar, porque ainda não entregaram a vida a Jesus Cristo, e precisam entregar a vida a Jesus. Só que a igreja que somos nós, precisamos voltar a crer que Jesus salva. A igreja tem deixado de acreditar que Jesus transforma vidas. A igreja tem se conformado. A igreja, Jesus, Ele não veio para melhorar a sua vida. Jesus veio para transformar a sua vida, para gerar a vida dele dentro de você. Essa vida não pode ser melhorada, ela tem que ser morta, para que a vida de Cristo possa nascer. Em nome de Jesus, comece a falar com o Senhor, orar com o Senhor. Você que sabe que Deus te deu um dom, seja da palavra, seja o dom de cura, seja o dom de você orar em espírito, de interpretar a oração em espírito, seja o dom de falar de Jesus, você é um evangelista. Deus tem dado dons à igreja. Deus tem dado dons à igreja, e Ele não dá tudo para uma pessoa só, Ele dá para a igreja. Para quê? Para que nós possamos depender um dos outros, não espere tudo do pastor, espere tudo do Espírito Santo. Deus não deu tudo ao pastor, Deus não deu tudo a uma pessoa específica, Deus deu tudo à igreja, e Ele espera que cada um de nós possamos exercer o dom que Ele tem nos dado. Em nome de Jesus,